Temos aí, então, a questão razoável também. A primeira questão geralmente é bem mais tranquila, apesar de ser grande e tudo, mas faz parte da vida, né? É uma questão mais direta. Fique à vontade para não perder o costume. Vamos ver quem vai ler para nós, quem vai ler para nós, meus amiguinhos e amiguinhas. Sempre assim no começo, né? Esperando alguém e tal, se pronunciar. Professor, Pois não. estão pedindo para aceitar, para aceitar aí, Rapaz, deixa eu ver. querendo entrar na aula. Por meu. Rapaz. Por mim, tudo bem, mas o problema é que o pessoal disse que é para ter 10 minutos de tolerância. Como é que a gente faz agora, amigo? Situação complicada. O que é que você acha? Você acha o quê? O senhor que manda aí, mano. Não, é vocês que, na verdade, quem manda é nós. Vocês são meus amigos, minhas amigas. É porque o pessoal disse que é para ficar até 10 minutos, que a gente fica aguardando, esperando. Aí, quando você começa a fazer isso, é complicado. É uma situação muito desagradável. Eu não gosto dessas coisas. Bom dia, professor. Dia. Só na paz e no sossego. Faz parte da vida. Bom, eu tenho que falar depois com o Alcione para ver esse negócio, porque são 8h15, a gente fica esperando para poder ver, para não ficar fora assim, que é ter que seguir as regras da escola, né, para poder não ficar na situação desagradável e chata. Infelizmente. Faz parte da vida, né, meus amigos? Fazer o quê, né? Mas vai lá, joguem duro, fica à vontade. Aí, mas vai ter outra aula também que a gente pode pegar de boa, tranquilo, sem problema nenhum. Vocês que mandam. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços. Entre eles, o gás carbônico, vapor de água, metano, ozônio e óxido nitroso, que compõem o restante do 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o resultado no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Certo. Aí ele quer saber do texto. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa. Então veja, meus amigos, que ele está falando para você uma coisinha que já é básica. Repara que essa questão é uma questão que ele já dá a resposta para a gente, ó. Ele está perguntando de novo, você vê que várias questões nós já fizemos sobre isso aqui. Eles adoram perguntar isso, adoram, adoram, adoram. Repara que o que ele dá, ele já dá dica aqui na questão, ó. Olha o que ele fala. Mais recentemente, deixa eu botar aqui rapidinho, meus amigos. Mais recentemente, pararam, pararam, vou botar aqui para poder dar tudo certo. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido. Ele diz que é o desmatamento. Desmatamento. Então, o texto está nos dizendo que o desmatamento é que seria, de certa forma, um problema muito grande para o aquecimento global. Aí ele fala, considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa. Então, meus amigos, vocês percebem que ele dá 5 opções e só tem uma que fala de desmatamento. Olha o que ele fala na letra A, ó. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Na letra B, promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. Na letra C, reduzir o desmatamento, é a única que tem a ver com o texto diretamente, como ele está falando aí, ó, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor, e remover moléculas orgânicas. Você vê que ele só bota uma opção de acordo com o texto. A única opção que fala do que o texto está dizendo é justamente o desmatamento.
Então, quer dizer que nós só teríamos como resposta, a única resposta, meus queridos, a letra C. Seria a única opção que a gente teria para marcar de acordo com esse texto que ele colocou para a gente, já que ele se refere aí no finalzinho do texto ao desmatamento. Certinho aí, meus amigos? De boa, professor. De boa. Meus amigos estão aí fora, né, rapaz? Eu fico triste com isso, viu? Complicado. Faz parte da vida. De boa. Vai falando aí pra gente tirar a onda. Uma boazinha aí pra gente poder jogar. Essa é mais curtinha, né? Menorzinha. Não precisa ler a tabela, é só a questão, que aí é rápida. Fica à vontade. Rápida assim, para ler, né? Mas para explicar a gente vai aprofundar um pouco mais. A energia elétrica nas instalações rurais pode ser obtida pela rede pública de distribuição ou por dispositivos alternativos que geram energia elétrica, como os geradores indicados no quadro. Os geradores que produzem resíduos poluidores durante o seu funcionamento são... Obrigado, meu querido, obrigado. Aí, ó, meus amigos, ó como vocês vão matar lá na prova, ó. A questão do Enem, ela é direta. Os geradores que produzem resíduos poluidores durante seu funcionamento. Gasolina, fotovoltaicos, hidráulicos e a carvão. Ele quer saber desses 4, 2 vão produzir resíduos poluidores. Antes da gente explicar, alguém teria alguma sugestão aí? Quais seriam os poluidores antes da gente falar alguma coisinha? Letra C. Letra C, 1 e 4, gasolina e carvão. Perfeito. Por que gasolina e carvão? Bom, meus amigos, quando você queima a gasolina, você produz esse cara aqui, ó, CO2. Não somente ele, mas ele seria, teoricamente, o principal responsável pelo que a gente chama de aquecimento global. Então, seria a gasolina. Quando ele fala de fotovoltaicos é de energia solar. Então, a energia solar, ela não tem esse problema de emitir resíduos poluidores. Ela não emite resíduos poluidores. A energia solar, de certa forma, ainda é considerada energia limpa. Tem seus problemas pequenos em relação às demais, mas em relação a resíduos poluidores, não tem. Hidráulicos é quando você trabalha, vou mostrar aqui para você mais ou menos, quando você trabalha com a água, que seria esse procedimento aqui, ó. Quando você trabalha com esse cara aqui, amigão, o que é que você tem? Você tem aqui um reservatório, esse bicho aqui é um reservatório, onde aqui você tem um canal, e por esse duto aqui, ó, a água vai descer. Essa água, ela desce com uma força tão grande, que isso aqui, que é uma turbina, ela vai fazer um giro, que aí ela vai ter energia mecânica, que é a energia do giro, e vai para um gerador, para que essa casa de força, você consiga fazer a conversão de energia mecânica em energia elétrica. E aí você vai ter a água jogada no rio e você tem um processo repetido novamente. Então, o que acontece? A água está aqui no reservatório, ela passa por esse canal, com uma força absurda, gira a turbina, que aí fornece, aí você tem a energia mecânica. Essa energia mecânica é convertida em energia elétrica, vai para as nossas residências. Então, quer dizer, a hidráulica, ela não tem emissão de resíduos poluidores. O problema, na verdade, desse tipo de energia é no começo, quando ela é construída, porque quando ela é construída, você, de alguma forma, detona a fauna e a flora do local. E quando você detona a fauna e a flora, matéria orgânica, ela é decomposta emitindo metano. Então, no começo da sua vida útil, é muito ruim. Mas, com o passar do tempo, vocês percebem que é só água, energia, e você tem a energia elétrica nas suas casas. Então, quer dizer, a energia hidráulica, ela é um método que, de certa forma, ele é eficaz. O problema é se você tiver falta de água. Então, nesse caso, você tem seu tipo de energia, tranquilo, de boa. E a carvão, e essa do carvão, que são as termoelétricas, essas também emitem CO2. Então, essas seriam as
piores. As piores que seriam, muito bem, alguém quer falar de meus amiguinhos, a 1 e a 4, que essas sim emitem bastante resíduos poluidores. Inclusive a do carvão, meus amigos, ela tem um grande problema. Qual é o problema que ela tem, amigão? O preço, o custo. Tanto é que quando nós temos as termoelétricas ligadas aqui no Brasil, aí nós temos aquelas, não sei se vocês já ouviram falar, as bandeiras que vêm nas contas de energia. Bandeira vermelha, que é a pior que tem, e a bandeira amarela. A gente acaba pagando o preço pela incompetência dos nossos governantes, infelizmente, tá certo?